Oi, pessoal. Aqui é a professora Roberta. Vamos lá, mais uma aula de biologia. E hoje dando sequência, né, a aula sobre meiose, mas falando agora, né, sobre a variabilidade que ela gera e sobre o processo de gametogênese. Então, a meiose, né, você vai lembrar que é aquela divisão celular que tem como função aí, né, como resultado a geração de gametas, né, de células haploides, células sexuais, né? Então, o que que acontece na meiose, né? Na meiose acontece aquele processo chamado crossing over, né? Lembra aquele processo permutação que tem a troca de partes, né, simétricas de duas cromátides homólogas que ocorre lá na prófase 1, né? Então, esse processo, ele é o que gera variabilidade genética, tá? E além do processo de segregação dos cromossomos homólogos, que está aí, ó, obrigatório na meiose. E ele permite produzir, então, gametas diferentes, a partir do mesmo conjunto de cromossomos. E olha que probabilidade interessante. O número de misturas possíveis, né, é de 2 elevado a n, onde n é o número de pares cromossômicos envolvidos. Como nós temos 23 pares cromossômicos, olha quantas combinações são possíveis. É uma variabilidade maravilhosa, né? Gerando aí essa diversidade, né, que somos. Então, tem aí a representação dessa segregação desses cromossomos homólogos e a formação desses gametas. Então, na primeira imagem ali em cima, você visualiza cromossomos dos pais, né, da mãe, tem apenas um par, né, desses cromossomos homólogos. E aí, no final da meiose, olha lá no finalzinho, a variabilidade desses gametas, tá? Nós vamos ter aí o primeiro conjunto apenas com os genes que a gente chama de dominantes, tá vendo? Azão e Bzão, ok? Ficou com essa combinação. Mas olha do lado, ficou apenas com os que a gente chama de recessivo, né? O Azinho e o Bzinho. Mas olha agora a outra metade dos gametas. Ficou misturado, né? Metade tem um dominante A e metade tem o dominante B. Então, aqui é apenas uma demonstração com um par de cromossomos homólogos. Agora imagina, nós temos 23 cromossomos homólogos, né? Então essa variabilidade aí aumenta e muito. Então, ó, só organizando, né, isso que eu falei para vocês, essa importância desse evento, né, do crossing over. E aí lembrando, né, o crossing over, também chamado de permutação, é essa troca, né, simétrica de partes entre duas cromátides homólogas e ocorre na prófase 1. Então aí você tem a imagem mostrando o quiasma, né, e aonde está ocorrendo essa troca de partes, né, desse cromossomo, tá bom? E aí, olha só, uma meiose com crossing over, porque a primeira imagem não tinha crossing over, era apenas a meiose, ok, acontecendo, gerando essa variabilidade. Agora, com meiose, com crossing over, desculpa, nós vamos ter mais variabilidade ainda, certo? Além daquelas trocas possíveis, né, de combinações possíveis, o crossing over ele vai gerar mais variabilidade ainda, fazendo novas combinações. E aqui é possível ver com a troca, né, de pedaços aí de cromossomo, mas sendo mostrado com cores, né? Então, o cromossomo original lá, vamos representar aí o da mãe como o vermelho, ele pode, depois da ocorrência desse evento, crossing over, sair com um pedacinho do cromossomo que é do, do companheiro, né? Então, olha, variabilidade, tá bom? Crossing over, importantíssimo, tá? E lembre, ele ocorre ao acaso, né? Não é um evento que dá para ser previsto, não dá para ter uma exatidão em qual cromossomo ele vai acontecer, em quantos cromossomos esse processo vai acontecer, então é aumenta ainda mais ainda, aumenta essa variabilidade, né? Agora, podem ocorrer, né, alguns erros durante a meiose, tá bom? E o mais frequente de acontecer a gente chama de não disjunção, que é
onde não ocorre uma separação incorreta dos cromossomos durante a divisão. Tá vendo? No primeiro exemplo aí, nós vamos ter dois, né, pares, um par de cromossomos homólogos, mas olha como que ficou essa divisão. Foi tudo para uma célula só, a outra célula não aconteceu nada, né? Então é uma não disjunção. Era para haver a separação desses cromossomos, mas não ocorreu. E aí temos alguns erros genéticos no final, né? No outro exemplo, olha, a não disjunção só não ocorreu na meiose 2. E aí também temos um resultado final que pode resultar, e resulta mesmo, né, numa anomalia. Nós temos, por exemplo, né, a síndrome de Down, onde é uma trissomia do cromossomo número 21. Então, ao invés de ir um par, né, de cromossomos 21, foi um par mais um. É uma não disjunção, tá? Tem outras síndromes, outras anomalias, né, que acontecem aí, mas a síndrome de Down é a mais comum, né, a que nós temos aí um melhor conhecimento, né? Então, fica como exemplo aí de alguns erros que podem acontecer na hora da separação desses cromossomos e a gente chama de não disjunção, certo? E aí, olha, lembrando, né, a meiose, eu falei no começo o quê? Ela possibilita a formação de gametas, né, de células sexuais. Então, nós damos a esse processo agora, essa fabricação de gametas, pelo processo da meiose, de gametogênese, certo? Só que a gametogênese, ela é diferenciada em homens e mulheres. Então, quando ocorre nas mulheres, ocorre nos ovários, e nós chamamos de ovulogênese, né? Vai dar origem aos óvulos. Já nos homens, ocorre nos testículos, e nós chamamos de espermatogênese. E tem particularidades, né? Então, não é, embora seja o processo meiótico, né, que acontece, é meiose, a gametogênese é pelo processo de meiose, tem particularidades, tem algumas diferenças, tá? E vamos ver isso agora, ó. A espermatogênese, ela caracteriza-se, então, pela fabricação de espermatozoides, certo? Ocorre nos testículos e o processo ele é dividido em 4 etapas, né? Você pode perceber aí. Primeiro, nós falamos que é a multiplicação, né? Que é esse período germinativo. Então, nessa fase embrionária, formam-se as células germinativas primárias diploides, que se concentram nos testículos. E no menino, ocorre aí entre 7 e 9 anos, essas células germinativas começam a se dividir por mitose e passam a ser chamadas espermatogônias, tá? Aí vem a segunda etapa, que é o período de crescimento. Então, com a multiplicação ativa, entre os 11 e 14 anos, começa aí um processo de diferenciação. Então, em cada duas espermatogônias formadas, uma continua a divisão e a outra sofre uma transformação, aumentando o volume e ativando determinados genes, permitindo então a formação de uma estrutura chamada agora espermatócito primário, ou de primeira ordem, tá? Ou espermatócito 1, simplesmente, que se divide por meiose. Segue então o processo de maturação, certo? Caracterizada pela divisão meiótica do espermatócito 1 diploide. Na primeira divisão, formam-se 2 espermatócitos secundários, tá? Dos espermatócitos 2, que são haploides, os quais eles vão formar 4 espermátides haploides no final da segunda divisão meiótica, tá? E aí vai passar para qual processo? Vai passar para o processo de diferenciação, que a gente também chama de espermiogênese. Então, as espermátides agora elas vão passar por modificações até se transformarem no espermatozoide, né? Então, o processo de espermiogênese está aqui, ó. Você tem a espermátide, certo? E aí, olha, o complexo golgiense, ele vai começar a produzir estruturas, né, vesículas, vai ter um remanejamento de estruturas
nessa célula, ok? E vai começar o início da formação do flagelo. Esse é o processo de diferenciação, porque o espermatozoide é uma célula, como todas as outras, com estruturas particulares. Então, nessa última etapa, tem a transformação, né? E aí, a capacidade agora que ele tem, né, de se movimentar, né, as mitocôndrias localizadas ali bem próximo do flagelo, que vão produzir energia e vão permitir que ele se movimente ativamente, já que ele necessita disso, né? Agora, umas particularidades aí com relação à espermatogênese humana, tá bom? A fase de multiplicação das células germinativas começa no fim da infância, tá? E as de crescimento, maturação, lá na puberdade. A partir daí, as 3 fases, certo? Vão ocorrer simultaneamente durante toda a vida do homem, tá? Então, ele não encerra essa produção de espermatozoides. Porém, a produção máxima de espermatozoides, ela é atingida entre 21 e 25 anos, se mantém constante até os 40 e depois ela vai declinando, mas ela não se encerra, tá? E a formação dos espermatozoides, desde a espermatogônia até o fim da espermiogênese, nessas 4 etapas aí da produção de espermatozoide, dura em média de 42 a 70 dias. E tudo, claro, depende da idade, das condições nutricionais de cada indivíduo. E o processo é uma produção em série, tá? Então a gente coloca aí como uma linha de montagem, onde diariamente são formados de 50 a 100 milhões de gametas, que ficam depositados nos epidídimos, né, que são tubos situados sobre os testículos. E os espermatozoides eles permanecem no epidídimo, né, até 2 semanas. E caso não sejam eliminados por uma ejaculação, o corpo reabsorve, tá? O material, então, é rico em nutrientes, certo? Esse material que conduz os espermatozoides, e aí a gente chama isso de sêmen, tá? Em uma ejaculação normal, só para vocês terem aí uma ideia, a ejaculação ela tem de 2 a 5 ml, certo? De sêmen. E tem lá dentro de 20 a 100 milhões de espermatozoides por cada ml. Então, para vocês terem uma ideia também de tamanho dos espermatozoides, né? Eles são extremamente pequenos, né? E aí, caso ocorra uma relação, né, uma relação sexual, dentro do sistema genital feminino, os espermatozoides eles podem sobreviver em média 2 dias, certo? E agora nós vamos então para o processo de fabricação de gametas femininos, que nós chamamos de ovulogênese, ok? E ocorre nos ovários e vai apresentar as fases de multiplicação, que é o período germinativo, crescimento e maturação. E são semelhantes, tá, ao da espermatogênese, mas tem 2 diferenças muito importantes, tá? Primeiro, o período da vida em que ocorre cada fase e o número de gametas formados. Vocês viram que quando eu falei da espermatogênese, o número de gametas produzidos diariamente é imenso, tá? Bem diferente no sistema reprodutor feminino, tá? E o período de produção também. Então, olha só, o primeiro período, que é o período da multiplicação, ou período germinativo, ele ocorre no embrião feminino, a partir do 2º mês de gestação. Então, essa mulher ainda está na barriga da mãe, tá? É um processo que começa ainda na gestação, certo? E aí, as células germinativas primárias, então, por volta desse 2º mês de gestação, se dividem em ovogônias, que se multiplicam, né, atingindo mais ou menos aí um número de 7 milhões no fim do 5º mês gestacional, tá? Então, ela ainda está na barriga da mãe. Crescimento agora, segunda etapa. Por volta do 7º mês de gestação, a maioria das ovogônias entram em apoptose. Lembra desse processo? A célula se degrada. E todas as restantes aumentam de volume, tá? E transformam-se em ovócitos 1,
que também são chamados de ovócitos primários ou de primeira ordem, tá? Aí vai ocorrer o quê? Maturação, certo? Então, os ovócitos 1, eles iniciam a meiose, que é interrompida no meio da prófase 1, com as células, agora elas ficam latentes, tá? E os ovócitos primários, então, ficam envolvidos em uma bolsa denominada folículo primário. Então, ele fica dentro do ovário, todas essas células agora, que aumentaram de tamanho, ficam dentro do ovário, latentes, envoltos, né, por uma camada grande de células, que a gente chama de folículo. E a meiose parou aí, tá? E ao nascer, a menina então vai ter mais ou menos 1 milhão de folículos primários, certo? 1 milhão, mas parou a divisão aí. E aí, até ela chegar na puberdade, a maioria vai se degenerar, tá? Então, até chegar na puberdade, esse 1 milhão chegam aí uns meio milhão, tá? Meio milhão, 400 mil apenas, tá? Aí começa a puberdade, lá por volta de 11, 13 anos. Então, a menina vai ter aí uns 400 mil folículos, ou até 300 mil folículos. Tem uma queda boa, né? E aí, hormônios, né, sexuais, lá na puberdade, vão reiniciar esse processo, né, meiótico, vai continuar. E aí vai começar o quê? O ciclo menstrual, certo? Mostrando que agora essa meiose vai continuar, tá? Então, em cada ciclo menstrual, alguns folículos, de 6 a 12 desses folículos, começam a se desenvolver. Mas normalmente só um atinge o momento da ovulação. Então, os outros se degeneram. E no interior do folículo, que está em desenvolvimento agora, esse ovócito 1 ele termina a meiose. E aí ele forma o ovócito 2, que é haploide. Né? Lembra que os gametas todos são haploides. Só que a divisão é desigual, com a formação de um único ovócito secundário grande, olha aí na imagem, e os outros três vão formar uma estrutura que a gente chama aí de glóbulo polar, tá? Isso vai permitir o quê? A formação de uma célula mais volumosa, responsável pelo citoplasma do ovo, além de possibilitar a separação dos cromossomos homólogos, tá? A meiose 2, lembra que tem que terminar essa meiose ainda, né? Ela só vai ocorrer se o ovócito 2 for fecundado pelo espermatozoide. Então, assim, quando ocorre a ovulação, né, que a gente fala que é o período fértil feminino, que ela pode engravidar porque o óvulo está saindo lá do ovário, não está saindo um óvulo. Está saindo ainda um ovócito secundário. Ele só vai poder ser chamado de óvulo e a meiose de fato vai ter terminado quando ele tiver sido fecundado, tá? Então, vai estar saindo, então, o ovócito secundário, que pode ser fecundado, que aí sim ser chamado de óvulo, ok? Comparando, então, né, a ovulogênese com a espermatogênese, a gente vê que no homem as fases de multiplicação, crescimento e maturação ocorrem simultaneamente a partir da adolescência e se mantêm por toda a vida. Agora, na mulher, as fases de multiplicação, crescimento ocorrem só no período embrionário e a fase da maturação vai da adolescência até a menopausa. E aí na menopausa, esses folículos restantes, eles degeneram. E aí acabou, né? Acabou o processo de ovulação, né? Ovulação. E aí a mulher não consegue mais passar pelo processo de gravidez, tá? E aí, lembra que tem outra diferença, eu falei que teriam duas, né? No homem, um espermatócito primário, ele origina 4 espermatozoides, certo? Agora, na mulher, um ovócito primário vai formar apenas um óvulo, porque esses 3 glóbulos polares, eles se degeneram, né? Eles não vão ser fecundados, eles vão se degenerar. Apenas um é que vai dar continuidade aí, tá bom? Então, é isso sobre gametogênese e até a próxima, pessoal.